Olá pessoal, que Deus abençoe a todos de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que o Senhor, a senhora vai assistir esse vídeo. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com a Bíblia na mão e vamos ler aqui o livro de Mateus, capítulo 19, versículo 3, que fala um pouquinho sobre o divórcio. Assunto polêmico, né? Evitado por muitos, tem gente que não prega, tem gente que não gosta de falar desse assunto porque às vezes tem medo até da rejeição. Só que uma coisa que nós precisamos aprender, eu digo nós, é que somos pregadores, que a gente que expõe a palavra de Deus, nós não podemos ter medo da rejeição. A gente tem que expor a palavra de Deus, doa a quem doer, e ponto. Né? Aqui não tem opinião pessoal, achismo, não. Bíblia. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 19, versículo 3, você pode acompanhar aí também com a sua Bíblia, tá certo? Aqui há um episódio que fala sobre o divórcio e eu acho interessante a gente procurar saber o que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus orienta acerca de tudo. É claro que eu vou tentar fazer esse vídeo o mais rápido possível. Não dá para a gente falar sobre tudo desse assunto, porque, repito, é um assunto muito complexo, né? É um assunto muito complexo. Mas a gente vai ler esse texto aqui, tá bom? Diz assim, ó: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Quer dizer, os fariseus fizeram essa pergunta para Jesus porque nessa época havia duas teses. A tese de que sim, que o marido poderia repudiar sua esposa por qualquer motivo, e a tese de que não. A tese de que era só por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, traição e abandono, né? E aí eles fizeram essa pergunta maldosa porque eles queriam pegar Jesus nas palavras. Jesus então lançou outra pergunta para eles, falando assim, ó: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, Jesus falou isso para eles: olha, vocês não viram o que Deus falou? Vocês estão perguntando se pode se separar, se pode o homem repudiar a mulher. Existe uma discussão sobre diferença de repúdio e divórcio. Eu não vou entrar nesse mérito agora, depois eu faço um vídeo explicando sobre isso, tá? Mas aqui eles estavam falando sobre a mesma coisa, repúdio e divórcio. E então Jesus falou: vocês não leram o que Deus falou? Que o homem se une à sua mulher, se torna uma só carne, e o que Deus uniu, não separe o homem. Então eles replicaram Jesus falando o seguinte: por que então Moisés mandou dar a carta de divórcio e repudiar? Por que Moisés, né? Ele deu essa ordem. Aí Jesus fala algo muito interessante. Versículo 8, Jesus fala assim, ó: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, Jesus deixa claro o seguinte, que Deus, Ele criou o casamento. Deus criou o casamento. Mas o homem, por causa da dureza do coração, criou o divórcio. Né? Foi feita uma lei, e essa lei, Jesus fala que é por causa da dureza do coração do homem. Na verdade, todas as leis é por causa da dureza do coração do homem. E Jesus deixa bem claro, não foi assim desde o princípio. Ou seja, quando Deus instituiu o casamento é um projeto de Deus para sempre. Se unirá
o homem e a sua mulher, os dois tornarão uma só carne, né? E aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Vale aqui abrir um adendo, deixa eu desligar aqui, tem alguém me ligando, falar algo muito interessante, é que a carne, ela só agrada a Deus em duas ocasiões na Bíblia. A primeira, quando ela era colocada no altar, a carne do animal, e oferecido a Deus como sacrifício, como adoração. Então ali a carne agradava a Deus. A segunda é no casamento legítimo, quando o homem e a mulher se tornam uma só carne. O casamento agrada a Deus. Aí Jesus, vamos continuar aqui, ele continua falando assim, ó, eu porém vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. Então, aqui abre precedente, pessoal, para uma discussão muito grande, que não dá tempo de eu entrar nela aqui nesse vídeo. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas aqui Jesus falou o seguinte: você só pode se separar pela traição. Houve traição? Então, biblicamente falando, você está amparado para se separar e buscar um novo casamento. Era isso que Jesus basicamente estava dizendo. Só que a palavra traição, ela abre precedente para um monte de coisa. Não dá tempo de eu falar sobre isso, né? Abandono do lar. O que é agressão? Agressão é uma traição. Como é que pode? A esposa confia no seu marido, né? Se entrega a ele, esperando ser amada, ser cuidada, e o marido bate nela. Isso é uma traição também, né? Então é importante falar isso, né? Porque às vezes as pessoas elas acabam não entendendo muito bem o texto. Diz assim, olha só, embora nesse texto aqui fala, sendo por causa de relações sexuais ilícitas, em uma outra passagem ou em outra versão fala traição, por isso que eu estou explicando que abre vários precedentes. E se casar com outra, ele fala, comete adultério. E o que se casar com a repudiada, também comete adultério, né? Ou seja, a mulher traiu o seu marido se separou dela, seguiu a sua vida, e essa mulher ficou sozinha, por conta de que ela havia traído o seu marido. Quem se casar com ela também comete adultério. Isso não é da minha cabeça, isso aqui é a palavra de Deus, que a gente está expondo para as pessoas obterem conhecimento, tá certo? Disseram-lhe os discípulos falaram assim, ó, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmo se fizeram eunuco, por causa do reino do céu. Quem é para o admitir, admita. Quer dizer, quando os discípulos falaram, olha, não convém casar, Jesus explicou as condições de se tornar um eunuco, ou seja, de viver sem mulher, e diz para ele, se você acha que você pode admitir isso, admita, mas as regras ele deixou bem claro. É claro que eu estou indo para 10 minutos de vídeo, eu vou encerrar por aqui. É uma discussão muito grande, mas é importante expor determinados assuntos para trazer conhecimento bíblico, tá certo? Nada de achismo, nada de que, mas eu penso assim, eu penso aquilo. Quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu busco recolher a minha insignificância, pessoal. Eu procuro não achar nada, mas colocar o que está exposto aqui, ó, na palavra de Deus. Eu espero ter te ajudado de alguma forma, tá? A gente tira a conclusão de que você que
que está enfrentando um problema no seu relacionamento, né? Talvez incompatibilidade, não está se entendendo, brigas, né? Não chegou a ter agressão, mas tem desentendimento, tem briga, sabe? Está difícil a convivência. E eu aconselho você a orar a Deus e lutar o máximo que você puder, com todas as suas forças, para fugir do divórcio. Para fugir do divórcio. Né? Agora, claro, houve traição, houve agressão, aí você está respaldado biblicamente para sair fora desse relacionamento que está te fazendo mal. Mas, fora isso, lute pelo seu casamento, tente melhorar como homem, como mulher, dê o braço a torcer, sabe? Faça o que tiver que ser feito, jejua para tentar salvar o seu relacionamento, porque o casamento ele vai ser atacado sim, porque ele foi instituído por Deus, e tudo que foi instituído por Deus, o diabo luta para destruir, tá certo? Que Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo, vamos em frente em nome de Jesus.